Olá, pessoal. Vamos falar da prova de redação da Fundação Carlos Chagas, né? O que você precisa saber para você enfrentar esta prova, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas para concurso público há mais de 2 décadas. Tenho bastante conhecimento sobre a banca, bastante informação teórica sobre essa banca. Espero adiantar alguma coisa para vocês aqui no vídeo. Se vocês quiserem observar no meu canal, né, Júnia Andrade Discursivas no YouTube, vocês vão encontrar muito mais informação, tá bom? Então, vou falar para vocês sobre o quê? Sobre esses critérios avaliativos, vou falar sobre possibilidade temática. Sim, a gente tem uma chance de ter um bom recorte temático. E quando eu falo isso para vocês, eu falo com propriedade. Por quê? Veja só. Este aqui foi o tema que um aluno me mandou da prova do TRT da 12ª, que aconteceu no dia 22 de outubro. Eu gravo esse vídeo exatamente no dia 24 de outubro. Tudo bem? E este tema que fala sobre democracia foi um tema trabalhado no nosso curso. Nós trabalhamos dos 10 temas que a gente tinha no curso, 3 temas foram dedicados a estudar democracia. De diferentes formas, diferentes recortes. E o tema 3, que foi o tema que eu mais segurei e mais dei abrangência, foi exatamente o tema do concurso público do TRT da 12ª. Então você imagina você chegar numa prova, né, de uma banca como a FCC, que tem uma prova de redação pesada, tá, pessoal? Honestamente falando, não é uma prova de redação fácil, porque é bastante filosófica. E você ter o conhecimento prévio, já ter estudado os teóricos envolvidos, ter feito redação sobre esse assunto, e você ter tido, chegar na prova, você ter condições de interpretar, ainda dar de cara com o tema que você estudou, é o melhor dos mundos num TRT, tá bom? Melhor dos mundos mesmo. Este tema aqui foi exatamente o nosso tema número 2. Falava sobre a democracia quando você tem uma situação de interesse pessoal e que prejudica o interesse público. Então você tem um prejuízo na base da justiça e da democracia, né, que diz a garantia do meu direito é também a garantia do outro, ou seja, quebra-se essa regra, tá? Nós vamos falar sobre isso. No nosso curso a gente trabalhou a questão da democracia e oligarquia, não é? Que é exatamente o quê? Quando você tem um grupo pequeno que tenta dominar o que acontece, né? Vamos dizer assim, as instituições republicanas que fazem parte da democracia e aí acabam jogando quase por terra o pacto democrático, né? Diminui bastante, é muito prejuízo, torna a democracia muito frágil. E por que a gente acertou esse tema? Por causa dos conflitos que estão acontecendo no mundo. Como assim, Júnior? Muito simples. Os conflitos que acontecem no mundo, gente, olha só, tem que ter cabeça de concurso público. Não obstante os vários motivos que podem explicar aqueles conflitos, quando a gente joga para o bojo dos poderes e nós vamos fazer concurso para um dos poderes republicanos, a explicação está muito clara. Ali você tem o quê? Tem democracias débeis, ou seja, democracias que não estavam estabilizadas. Como assim, professora? Rússia, uma democracia instável. Por quê? Porque o sistema de previsibilidade, né, segundo o conceito Dawesiano de democracia, estava ferido. A própria Ucrânia, uma democracia instável. Por quê? Porque houve uma consulta popular assim que o Zelensky entrou no poder, boa parte das regiões da Ucrânia queriam voltar para compor a Rússia. Então você entra na base dos poderes republicanos. E aí toda a tua justificativa na dissertação tem que ser com base o quê? Com base lá nos princípios, nos fundamentos da República ou nos objetivos fundamentais da República. Ou seja, você está fazendo concurso para um setor público, você tem que demonstrar habilidade de compreensão de como funciona esse setor. Então é por isso. Ah, mas e a guerra Israel, né, e Hamas? Vamos deixar assim para ficar melhor. Israel enfrentava um problema de instabilidade democrática no ano de 2023 muito grande. Netanyahu foi eleito sob suspeita de corrupção. Estava acontecendo em Israel uma série de eventos, a população estava toda semana indo para as ruas. Por quê? Porque ele queria dissolver o poder judiciário lá. Então, isso, se você jogar ali no Google da vida, você vai ver que é assim. E eu nem preciso comentar a Palestina, porque nem governo praticamente tinha. Então, os conflitos vão acontecer em momentos em que a democracia, dentro de um conceito dawesiano, foi ferido. Foi isso que aconteceu. A guerra estava acontecendo, ficou fácil matar a charada.
tá? Para onde a banca ia. Veja que a banca não trabalha com atualidades, ou seja, ela não pediu assunto conflitos internacionais. Ela pediu para você estudar a democracia, porque tu está fazendo concurso para o Estado republicano brasileiro, você precisa entender como essas coisas funcionam. E assim é, tá, gente? Todas as provas da FCC funcionam dessa forma, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os critérios avaliativos para você entender como que isso se opera, como que a banca avalia. Por exemplo, aqui a banca vai avaliar o conteúdo da sua redação. Ela olha a perspectiva que você adota no tema. Lembrando que esta banca, muitas vezes, trabalha com temas, pessoal, que vem em forma de texto, tá? Por exemplo, olha só, isso aqui é do TRT da 18ª vem em forma de texto. No TRT da 12ª em forma de texto. Então, você tem que saber interpretar esse texto. Por exemplo, no TRT, esse aqui é o TRT da 4ª, um pouco mais tranquilo, porque a banca isolou o tema, tá bom? Ela isolou aqui tratando da questão do déficit habitacional, que é o direito à cidade, não é? Então, ela vai trazer essa perspectiva, ela quer que você observe qual é o recorte, qual é o teu olhar sobre o tema. Lembrando que a banca valoriza senso crítico, ela não valoriza senso comum. O que é senso comum, professora? É aquilo que todo mundo pensa, o concurso não tem vaga para todo mundo. E como é que eu descubro que é senso crítico? Vou te dar uma dica. Peraí, deixa eu pegar aqui um tema mais difícil, você vai entender. Por exemplo, olha só, esse tema aqui é bem interessante, ó. A banca pede para você fazer uma dissertação argumentativa, não é? Com base exatamente no que você vislumbra aqui do texto acima, tá? Então, veja aqui, ó. Com seu humor característico, né, o escritor Luiz Fernando Veríssimo nos propôs esta relevante consideração sobre o tema liberdade. Olha só o que ele vai falar. Dizer que a minha liberdade termina onde começa a do outro é muito bonito. Mas, ou seja, gente, falar que a minha liberdade começa onde termina do outro é senso comum. Todo mundo já ouviu falar nessa frase. Tudo bem? Veja que a partir da conjunção adversativa é que começa o senso crítico. Então ele fala, ó, mas e se foi mal distribuída a liberdade? E meu vizinho tem um latifúndio de liberdade enquanto a minha é um quintalzinho do nada. É feio sugerir um reestudo dessa divisão? Ele pergunta. Então quer dizer, o que está se questionando? Está se questionando o quê? Que a gente vive numa sociedade muito desigual, em que pessoas têm privilégios, né, muito grandes, e outras pessoas, em função da desigualdade, não têm. E aí, como você fala em igualdade, não é? A liberdade de um terminar onde começa a do outro, numa sociedade muito desigual. Então veja que a banca queria era isso. Iria entrar no concurso público quem tivesse esse tipo de leitura. Então a gente precisa entender o que a FCC quer da gente, tá? Ela quer senso crítico, tem que aprender a ler o tema. No curso a gente faz isso. Professora, e para ter argumentos consistentes? No curso a gente estuda uma série de pensadores afins da FCC e seus temas preferenciais. Então é isso que pesa bastante no concurso. O resto é a estruturação de redação, é a gramática, o vocabulário, ou seja, o restante da avaliação, pessoal, é de uma redação comum. Mas a forma de recorte temático é bem específica, bem voltada para o pensamento crítico. É Fundação Carlos Chagas, tá? Se você gostou, quer estudar mais com a gente, embaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever. E no meu canal, né, canal Júnior Andrade, né, discursivas no YouTube, você vai achar muito mais dicas, tá bom? Um beijo grande.